Olá, meninos, tudo bem? Meus queridos, essa é a nossa última semana de português aqui pelo Moodle, portanto, nossa última semana de aula, né? Daqui a pouco vocês vão se formar e a nossa despedida está sendo aqui por vídeo. Então, eu sinto muito que isso esteja acontecendo assim, tá? E eu desejo, do fundo do meu coração, que tenha sido uma experiência agradável, né? Assistir a esses meus vídeos. Esse é o último. A gente vai continuar falando sobre literatura contemporânea, né? Então, na semana passada, a gente já começou, nas semanas anteriores, né? A gente já começou a falar sobre a literatura pós-modernista, que a gente também chama de literatura contemporânea. A gente falou sobre a literatura africana de língua portuguesa, que é contemporânea, e agora a gente vai falar sobre outros autores de literatura contemporânea que merecem destaque aí, né? Que se distanciam um pouco mais dos estudos do modernismo, terceira geração, pós-modernismo, etc., e que estão mais ligados aí aos estudos atuais de literatura, né? Então, vamos destacar esses autores hoje. Literatura contemporânea, com a professora Cíntia. Então, o nome literatura contemporânea, ele se confunde com o nome literatura pós-modernista, né? Então, todos esses autores que a gente vai falar agora, eles fazem parte desse pós-modernismo, né? Porque a gente não tem ainda uma definição, como está acontecendo agora, ou aconteceu muito recentemente, a gente ainda não tem essa definição de escola literária. Então, a gente não fala em características de uma escola literária, tá? A gente não tem aqui uma escola literária ainda em estudo, né? Eu vou destacar o José Saramago, que morreu recentemente, né, 10 anos atrás. É um autor de Portugal, muito famoso no mundo, que ganhou diversos prêmios, inclusive o Prêmio Nobel de Literatura. Ele é famoso pelos seus romances, né? Tem muitos romances famosos do Saramago. E uma das características muito marcantes da obra do José Saramago é que ele faz jogos de pontuação, né? Ele não usa a pontuação exatamente de acordo com a norma culta, né? Então, ele faz períodos longos sem colocar ponto final, só com vírgulas. Ele coloca falas de personagens sem usar outra versão, sem separar o parágrafo, né? A gente vai ver exemplos nos próximos slides. Eu vou destacar dois romances do José Saramago. Um deles é o Ensaio sobre a Cegueira, tem filme. Quem não assistiu, é um filme bem legal. Assistam ou leiam o livro, que é muito legal. É a história de uma sociedade que é acometida por uma pandemia de cegueira. As pessoas começam a pegar essa doença e ficar cegas. E uma personagem, uma mulher, ela não pega, ela é imune de alguma forma e ela fica convivendo com todas as pessoas cegas e tentando cuidar dessas pessoas, inclusive o marido dela. Então, a história é mais ou menos sobre isso. É bem legal, tá bom? Outro livro de destaque que eu queria destacar para vocês do José Saramago é A Caverna. Vocês estudaram o mito da caverna, do Platão, né, em filosofia? Acho até que eu já comentei algumas vezes nas minhas aulas. Esse livro do Saramago dialoga com o mito da caverna do Platão. Na verdade, ele traz o mito da caverna para os dias atuais. O que ele faz? A caverna, no livro do Saramago, é um shopping. É um shopping que tem tudo, que as pessoas moram lá, que tem, portanto, luz artificial, chuva artificial, tudo é artificial, e as pessoas não saem de lá, ou seja, elas não conhecem o mundo real, elas conhecem apenas o mundo do interior da caverna, né? Então, é um livro muito legal. Aí tem uma pessoa que trabalha lá nessa caverna e que, portanto, sai de lá e que conhece o mundo real. Então, você tem todo esse paralelo aí
com o Mito da Caverna, do Platão. É um livro muito legal e é dele os trechinhos que eu vou trazer aqui para vocês, né? Então tá aí esse primeiro trechinho. O céu antes parecera não estar para aguadas, mas agora tinha começado a cair uma chuva indecisa, indolente, que talvez não viesse para durar, mas que exacerbava a melancolia dessas pessoas apenas a uma volta de se separarem dos lugares queridos. O próprio Marçal sentia que se lhe contraía de inquietação o estômago. Percebam que aquilo que eu falei da pontuação, se a gente for pensar em norma culta, em gramática normativa, a gente teria um ponto final aqui, ó, porque o próprio Marçal começa outro período repleto de sentido e completo, né? Com sujeito, verbo e complemento. Então, se eu estivesse fazendo um texto de acordo com a norma culta, teria um ponto final aqui. Mas no Saramago é muito comum que isso vá se adiando, que a gente tenha parágrafos imensos sem ponto final, né? Então, é uma das características da obra dele. Eu também coloquei esse trecho aqui para mostrar para vocês, fora da caverna, como que ele dá ênfase ao céu, né? Como que o céu é poético, não estava para aguadas, a chuva indecisa, indolente, como que a literatura dando ações humanas para a chuva, né? Para alguém não humano, né? Essa é uma figura de linguagem que se chama prosopopeia, ou personificação, né? Então, vejam que existe esse destaque para o momento fora da caverna, né? Fora do shopping. Esse outro trechinho, na verdade, é a continuação daquele, né? Então, continuando. Cipriano Algor entrou na furgoneta, sentou-se ao lado do condutor, no lugar que lhe tinha sido deixado, e disse, vamos. Não pronunciaria outra palavra até chegarem ao centro, até entrarem no monta-carga que os levou com as malas e os embrulhos ao 34º andar, até abrirem a porta do apartamento, até Marçal exclamar, cá estamos. Só nessa altura, abriu a boca para emitir uns poucos sons organizados. Contudo, não lhe saiu nada que fosse da sua lavra. Limitou-se a repetir, com um pequeno aditamento retórico, a frase do gênero. É verdade, cá estamos. Então vejam que aqui eu tenho diálogos, eu tenho falas de personagens e olha como que é feita a pontuação, né? Não se muda de linha para colocar a fala de um personagem, não se separa a fala da personagem da fala do narrador, né? E mesmo assim a gente consegue perceber tudo o que ele quer dizer, né? Então o José Saramago faz isso de forma muito recorrente nos seus romances, né? É uma das características literárias desse autor. E é um uso expressivo da pontuação, né? Agora eu vou mudar para outro autor que eu queria destacar na nossa semana, que é o Arnaldo Antunes, que é um autor brasileiro, nasceu em 1960 e não tem data de morte, né? Ele está vivo, está aqui entre nós, é um dos maiores autores de literatura brasileira que estão vivos, né? Atualmente. Ele é famoso na música e ele é famoso na poesia. Ele envereda em alguns de seus poemas para o concretismo, né? Ele tem poemas concretos. Ele também faz poesia em prosa, sem pular linhas, né? Sem fazer versos, né? Que é uma característica pós-modernista ou uma característica da literatura contemporânea, né? O Arnaldo Antunes é muito famoso por fazer jogos de imagens, não só em música e poesia, mas em vídeos, né? Ele faz poemas audiovisuais, misturando a poesia concreta com movimento, né? É como se a gente tivesse aqui uma poesia concreta, uma evolução da poesia concreta, né? Com movimentos em vídeo. Então, é muito interessante a obra do Arnaldo Antunes e eu trouxe alguns destaques aqui, né? Esse é um poema do Arnaldo Antunes, que está no livro Psia, o nome do livro é Psia, né? P-S-I-A, Psia.
E você tem aqui o psia, que é o nome do livro, ó, P, psia, ou E. Depois do Z, antes do zero. E aí, aqui no meio, a gente tem um pedaço de 2 colunas de texto, né? Com nomes de autores, referências bibliográficas, provavelmente, porque aqui do lado a gente tem ó, o nome do autor em maiúsculas, vírgula, tá vendo? Referências bibliográficas. Um texto que a gente não consegue dar exatamente sentido para ele, porque ele está incompleto de um lado, incompleto do outro, incompleto em cima e incompleto embaixo. Como que a gente lê esse poema? Eu tenho aqui Psia, que é o nome do livro, e em uma outra página ele fala que Psia é o feminino de psil, então eu tenho aqui feminino de psil, psil. Eu tenho ou e, ou eu posso ler poesia. Conseguiram ler? Poesia. Ele está dizendo aqui que poesia é o ou, é o e. Quer dizer, é a alternativa ou é a adição de tudo isso? É o que vem depois do Z no alfabeto, é o que vem antes do zero. Ou seja, a poesia é uma coisa indizível. Né? A poesia é a expressão do indizível, dos nossos sentimentos e sensações, da nossa essência humana, que é indizível por meio de palavras comumente usadas. Né? A poesia é o que a gente sente. Esse aqui é um poema metalinguístico do Arnaldo Antunes. Ele está falando sobre a poesia. É uma poesia falando sobre poesia. Né? Então, é muito legal esse poema. Eu gosto demais. Outro poema do Arnaldo Antunes, As Coisas. As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade, sentido. As coisas não têm paz. Então esse é o poema As Coisas, do Arnaldo Antunes. Eu acho esse poema fantástico, porque as coisas, na verdade, são todas as coisas do mundo, né? A gente chama, inclusive, coisas que não são coisas de coisa. A gente fez até um verbo com a palavra coisa, né? O verbo coisar. A gente tem várias piadas com coisa. Coisa ali para mim, né? Então já virou até masculino, o coisa. Então é uma palavra tão eclética, tão geral, com tantas brincadeiras, né? Tem aquela música Cuidado com a coisa, coisando por aí. A coisa, sempre também coisa por aqui, que é da Legião Urbana, né? Então vejam, as coisas são tão genéricas e tão gerais que a única coisa que elas não têm é paz, porque elas estão sempre sendo usadas. Então, é um jogo de palavras, um jogo de sentidos com essa utilidade, né, das coisas e a falta de paz que elas têm. É muito legal. Esse poema foi transformado em música pelo próprio Arnaldo Antunes e tem uma banda de Portugal chamada Clã que gravou essa música. O próprio Arnaldo Antunes também gravou, né? Vale muito a pena ouvir, indico. Então eu destaquei esses dois aqui do Arnaldo Antunes com peso no coração, porque eu queria destacar muito mais, que eu gosto demais do Arnaldo Antunes. Aliás, do Saramago também. Essa é uma aula muito especial. Estou destacando autores que eu gosto muito.